Boa noite para você, bem-vindo ao JG, vem ver os destaques de hoje. Eu já começo te contando a rotina dos maranhenses que moram na Itália, o país da União Europeia com mais casos de infecção pelo coronavírus. O cidadão está proibido de sair de casa. No Maranhão, são 8 casos suspeitos monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde. 2 professoras e a diretora de uma creche da capital suspeitas de maus tratos vão ser ouvidas pela Polícia Civil nos próximos dias. Na Câmara Municipal, protocolado o pedido de convocação do secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo. E vamos abrir o JG de hoje falando de coronavírus. Todos os países da União Europeia têm registro de pessoas infectadas. A Itália é o que mais tem casos diagnosticados. Maranhenses que moram no país estão vendo bem de perto as consequências devastadoras do Covid-19. Veja aí na reportagem de Eduardo Gomes. A Itália enfrenta a situação mais crítica. São 9.172 pessoas infectadas, com 463 mortes pela doença. Muitos maranhenses hoje vivem na Itália. É o caso da jornalista Jussi Cruz. Nós podemos sair de casa somente por 3 motivos. O primeiro, para ir ao trabalho. O segundo, por motivo de saúde. E o terceiro, para ir ao supermercado. Só pode sair uma pessoa da família. O Woods é irmão da Jussi e nos conta que toda a família está preocupada com a saúde dela. Isso é preocupante, é uma família nossa que está lá, ela é casada e tem toda uma estrutura lá, não está com vontade de vir ao Brasil, mas não é fácil. E a gente fica aqui só apelando a Deus para que ela seja protegida dessa situação. Aqui no Maranhão, o monitoramento continua sendo feito, principalmente em pessoas que vêm de outros estados e países. As embarcações que chegam ao Porto do Itaqui também estão sendo inspecionadas por equipes da saúde, da segurança da IMAP e da Anvisa. Tudo para combater a entrada do coronavírus aqui na capital. Enquanto isso, quem vive em outros países precisa redobrar os cuidados. A cantora Ana Torres, que hoje mora na França, admite que a agenda de shows pode ficar comprometida por conta da doença. Já foram cancelados vários eventos, jogos de futebol. As pessoas estão evitando aglomerações, tem causado impacto, as pessoas estão deixando de sair. Com o avanço do coronavírus, quem mora em outros países só pede orações e espera que tudo volte logo à normalidade. E subiu para 8 o número de casos suspeitos de coronavírus no Maranhão. A Secretaria de Estado da Saúde apresentou o plano de ação para diagnóstico e tratamento. Atualmente, são 8 casos suspeitos do novo coronavírus no Maranhão. A Secretaria de Estado da Saúde está monitorando todos esses pacientes e o Estado garante estar preparado para o manejo da doença. Em relação à coleta de material, transporte, envio e monitoramento, sobretudo, dos casos suspeitos. De acordo com novos critérios de classificação de caso suspeito de Covid-19 do Ministério da Saúde, todas as pessoas que chegarem ao Brasil de países da América do Norte, Europa e Ásia e tiverem sintomas como febre, coriza, tosse e falta de ar, poderão ser considerados casos suspeitos de Covid-19. Mas não há motivo para pânico, como garante as autoridades de saúde. O que a gente tem que fazer é manter nosso protocolo, manter a etiqueta, e é natural, com toda doença nova, que tem a propagação tão rápida quanto o coronavírus, que a gente se preocupe, mas não há motivo para pânico. Vão ser ouvidas nos próximos dias na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente as 2 professoras e a diretora de uma creche denunciadas por maus tratos pelos pais de uma criança de 2 anos de idade. O caso teria acontecido no mês passado e registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a menina de 2 anos em seu 4º dia na creche, isolada das outras crianças. Ela tenta se levantar, mas acaba arrastando a cadeira em que estava amarrada por uma fralda. A mãe só percebeu o que realmente se passava quando reviu as imagens com o pai da criança.
Quando meu marido chegou à noite, eu contei pra ele, né? Ela tinha virado a mesinha na creche e a gente puxou novamente as imagens, foi que nós percebemos que ela não estava no momento de birra, e sim que ela tinha sido amarrada. Ao perceberem que se tratava de uma espécie de castigo, os pais procuraram a direção da creche. Sem uma resposta convincente, eles resolveram procurar a polícia. A diretora, a professora que aparece nas imagens e uma auxiliar devem ser ouvidas nos próximos dias. Ao ver as imagens, essa psicopedagoga alerta para a necessidade de melhor formação dos profissionais de educação infantil. As escolas elas precisam realmente se preocupar com essa formação, né? Porque a educação infantil é um momento do desenvolvimento da criança onde há muitos aprendizados. São os primeiros anos de vida que a criança realmente ela está no seu momento ouro de aprendizagens. A mãe diz que a filha apresentou mudanças no comportamento e que pretende buscar ajuda psicológica. Ela ficou um pouquinho nervosa quando a gente mandava ela sentar, ela ficava um pouco... repetia, né, o que brigavam com ela, senta, ficou um pouco estressada. Mudar agora de assunto, gente, olha que susto. Ontem à noite, no bairro Ponta da Areia, em São Luís, um prédio abandonado há mais de 20 anos não suportou a ação do tempo e desabou. A estrutura ficava na Rua das Camélias. O Corpo de Bombeiros, que chegou ao local logo após o desabamento, isso foi ontem à noite, explicou se existe mesmo a possibilidade de ameaça aos prédios vizinhos. Ali, como o prédio ele desabou por inteiro, não havia mais nenhum risco de um novo desastre secundário, né? Então, as medidas foram adotadas ontem para afastar esse risco aí de alguém se acidentar, como, por exemplo, o corte do fornecimento de energia elétrica. E hoje pela manhã as equipes retornaram para novamente, com a claridade, fazer ali a varredura. Agora o intervalo, eu volto já com os destaques da sessão de hoje na Câmara Municipal e também uma entrevista ao vivo com o professor Saulo Arcangeli, que vai lançar o livro Cajueiro, a luta de uma comunidade pelo direito de existir. Eu volto já já. De volta na Câmara Municipal, foi uma sessão sem votação de projetos por falta de quórum. Apenas 14 vereadores compareceram. Mesmo assim, houve espaço para debates. Em pauta, os problemas de infraestrutura que pioraram depois das chuvas. Entre críticas e cobranças à Secretaria de Obras, o vereador Honorato protocolou um pedido de convocação do secretário Antônio Araújo. Honorato Fernandes era membro da mesa diretora na gestão passada. Eu não estou entendendo até hoje por qual a dificuldade do secretário de vir a esta casa dizer quais as licitações já foram realizadas, o que está previsto, quais são os bairros que serão atendidos com asfalto, com tapa-buraco, com micro e macro drenagem e até com drenagem profunda, e qual é o calendário efetivo de desembolso dos recursos que foram aprovados diante de obras que são extremamente importantes. A base do governo diz que o secretário está à disposição, mas denuncia que a mesa diretora da casa não oficializou a última convocação aprovada pelos vereadores. Agora, temos que deixar claro, o secretário Antônio Araújo esteve presente ano passado nesta casa. Infelizmente, a audiência com ele não foi concluída porque alguns colegas, às vezes, não entendem o exato papel do Poder Legislativo e exacerbam disso. Inclusive, nós tivemos xingamento, nós tivemos até quase que agressões físicas dentro do plenário. Acho que todos nós, no atual momento que passa o nosso país, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. E amanhã, quarta-feira, vai ser lançado o livro do professor universitário Saulo Arcangeli. O nome do livro é Cajueiro, a luta de uma comunidade pelo direito de existir, a partir das 6 horas da tarde, na sede do Sindicato dos Bancários. Saulo Arcangeli também é pré-candidato à Prefeitura de São Luís pelo PSTU e é com ele que a gente conversa a partir de agora. Boa noite, seja bem-vindo, professor. Noite. Obrigado. É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Então, fala pra gente aí da trajetória para chegar à construção desse livro.
Bem, este livro é fruto de uma dissertação de mestrado que eu concluí em 2018, mestrado em Desenvolvimento Socioespacial e Regional pela Universidade Estadual do Maranhão. Inclusive, a dissertação ganhou o prêmio naquele ano de melhor dissertação de mestrado. E depois eu fiz uma atualização, né, de todo o processo de luta da comunidade do Cajueiro contra a instalação de um porto privado. Fiz uma atualização até o final do ano passado e agora estou lançando o livro, né, que retrata, né, uma luta que vem desde 2014. Então traz aí esse processo de, desde quando receberam a informação de que teriam que deixar as casas para a implantação de um porto, reintegração de posse. Então traz também uma perspectiva, o que a gente pode ter de perspectiva de futuro para essas comunidades, até porque existe uma justificativa de trazer aqui para o Estado criação de empregos, desenvolvimento. Bem, essa é sempre a ilusão, né, que se traz aí com um grande projeto. Nós sabemos que os grandes projetos que vieram aqui para São Luís, a Vale, a Alumar, a Termoelétrica, né, não geraram esses empregos, né, que foram ditos que iam gerar. Inclusive, apenas 5% dos empregos formais de São Luís estão naquele polo industrial, né? E aí, em 2014, a empresa WPR veio com muita violência, derrubou, inclusive, foram mais de 24 casas derrubadas, né, naquele período, sem nenhuma ordem judicial, né, em 2014, e desde lá tem todo um processo de enfrentamento da comunidade, né, que é uma comunidade tradicional, foi uma comunidade, inclusive no século XIX, foi um quilombo, né, nasceu ali a partir de um quilombo, ali você tem o primeiro terreiro do Maranhão, o terreiro do Egito, né, e comunidades principalmente vindas da Baixada, né, comunidades de Alcântara, de Pinheiro, né, estão há mais de 4 décadas, produzem ali no Cajueiro, pescam, fazem extrativismo, também do babaçu. Contribuem para a economia. Contribuem para a economia, para a sua subsistência, mas que também produzem para vender nos mercados, nas feiras, né, e esse porto, né, tem a perspectiva de expulsar aquela comunidade, como outras que foram expulsas ali do Boqueirão, quando veio a Alumar também foram mais de 11 comunidades expulsas aqui daquela região, né? E o desenvolvimento vai para fora. Desenvolvimento são dessas empresas, não para a população, porque o Estado do Maranhão permanece com uma desigualdade social imensa. Além de contar todo esse processo, também o livro abre espaço para análises, por exemplo, do papel do governo nisso? Com certeza. Aqui fala de uma intervenção estatal, né? O governo atual, o governo Flávio Dino, tem uma posição favorável à instalação do porto. O governo, inclusive, deu a licença ambiental, deu a licença de instalação, né? Inclusive 2 decretos de desapropriação, um assinado pelo próprio governador Flávio Dino em 2018 e um outro que nós consideramos ilegal, né? Que em 2019 o secretário Simplício Araújo assinou um decreto, porque pela Constituição Estadual apenas o chefe do Executivo pode assinar esse tipo de decreto, né? Então, nós achamos que é um decreto ilegal, inclusive esse último decreto, o juiz Marcelo Oca utilizou, inclusive, para fazer a emissão de posse de 5 famílias que estão ali na área de Parnauaçu, onde é a área que deverá ser instalada, com a perspectiva de se instalar o porto. Bom, gostaria de aproveitar a sua presença aqui no jornal e falar sobre a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Luís pelo PSTU. Bom, nas últimas eleições, em 2018, o senhor era candidato ao Senado, inclusive eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, entrevistei também em outras ocasiões, quando o senhor também foi candidato a outros cargos aí, vereador, governador. Fala pra gente mais uma vez. O partido, inclusive em discussão interna, indicou meu nome, né, como pré-candidato, ainda não sou candidato, né, sou pré-candidato à Prefeitura de São Luís, realmente para fazer um debate, colocar a necessidade da organização dos trabalhadores e trabalhadoras, porque no governo do PSTU nós vamos governar através de conselhos populares, onde os trabalhadores, os moradores dos bairros vão discutir o orçamento, vão definir onde é que vai ser utilizado o orçamento. Não esse conselho apenas consultivo, mas um conselho que defina as políticas públicas, e nós sabemos, né, que as políticas públicas hoje de São Luís é investida apenas na área do setor da classe média, da classe alta, a grande periferia vive numa situação
cada vez mais difícil. Nós vivenciamos ontem, né? Ontem, com aquela chuva, as pessoas não conseguiam nem chegar em casa, né? Porque não tem uma infraestrutura, as próprias avenidas, né? O asfalto que agora está sendo colocado são asfaltos de péssima qualidade, você não pensa em drenagem, né? Você tem que rediscutir, né? Inclusive o acordo com a CAEMA para discutir a água, que a população não tem água, a população não tem drenagem. São Luís também tem um dos maiores déficits de moradia. Aquela luta de privatiza ou não? Nós defendemos que a água precisa ser pública, né? Que não pode virar mercadoria, né? Porque se virar mercadoria, a população vai ter mais dificuldade de acesso. Aí estamos colocando também a nossa pré-candidatura para discutir hoje um tema importante, que é o plano diretor, né? Que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, né? E a gente está colocando esse debate, que é um plano diretor para os ricos, não é um plano diretor para a maioria da nossa população. Bom, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista aqui. Eu conversei com o pré-candidato à Prefeitura de São Luís pelo PSD, o Saulo Arcângelo, e também professor universitário que está lançando um livro amanhã. Faz o convite para a gente. Então, amanhã vamos lançar esse livro, Cajueiro, né? A luta de uma comunidade pelo direito de existir, às 18 horas, na sede do Sindicato dos Bancários, na Rua do Sol. Então, a gente faz o convite para todos que estão nos assistindo, para a imprensa também, que é um livro que registra, né, toda essa luta desde 2014 de uma comunidade pelo direito ao seu território, pelo direito de viver, né, contra tudo e contra todos, contra as empresas, contra o governo estadual, mas é uma comunidade que continua resistindo e vai permanecer na luta para manter seu território. Bom, está todo mundo convidado a uma leitura aí que traz uma reflexão que vale muito a pena. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E a seguir, a história dos navios que naufragaram no litoral maranhense. É um intervalo bem rapidinho, eu volto já. Às 2h11 tem baixa mar, com 0,1 metro. Pela manhã, às 8h09, tem a primeira praia-mar do dia, com 6,3 metros. A baixa-mar volta às 14h31 com 0,3 metro. E a quarta-feira termina com praia-mar de 6,6 metros a partir de 20h31. O Brasil, de olho no navio estelar Banner, encalhado no litoral maranhense, com o temor de um desastre ambiental. A embarcação está carregada com toneladas de minério e óleo também. Olha, esse não é o único acidente registrado na história. Pelo nosso litoral, outros navios ficaram por aqui e há registro até de explosão. Isso há mais de 60 anos. Quem nos leva a essa viagem ao passado é a repórter Bel Soares. O navio encalhado, carregado e com possibilidade de naufragar. A cena é repetida, mas agora protagonizada pelo estelar Banner. Ao longo da história, foram registrados 6 grandes acidentes com embarcações no estado. Em 1987, era o coreano Hyundai New World que encalhava ao lado do canal de acesso ao porto, com 110 mil toneladas de carvão e mais 90 mil de minério de ferro. Essa embarcação, ela teve uma avaria de máquina quando estava carregando aqui no Porto da Vale. E essa avaria foi de uma peça que não poderia ser consertada em São Luís, teria sido consertada em Belém. O comandante do navio coreano, ele não aceitou entregar a direção do navio para a praticagem da barra. E aí ele arriscou e foi quando ele, por não ter conhecimento aprofundado do canal de aproximação do porto, ele encalhou o navio no chamado Banco dos Cavalos. 6 décadas atrás, em março de 1954, a poucos metros da rampa Campos Melo, o Maria Celeste explodia. No navio era realizada uma operação de transbordo de combustível em tonéis. Para isso, foram usadas embarcações empurradas, chamadas de alvarengas. Uma dessas embarcações sofreu um curto-circuito e logo começou um incêndio, que tomou conta de todo o navio. O Maria Celeste estava cheio de tonéis de gasolina e óleo diesel. De todos os pontos da Avenida Beira-Mar, era possível ver o navio em chamas.
14 pessoas morreram. Os destroços do navio só foram retirados 20 anos depois. Este foi o maior acidente envolvendo navios no estado. Agora, no presente sobre o Stellar Banner, hoje uma embarcação contratada pela empresa Polaris Shipping chegou a São Luís, onde deve iniciar o protocolo de retirada de parte das 4.000 toneladas de óleo que estão no navio. E o JG fica por aqui. Amanhã tem mais e às 6h30 da noite eu vou estar aqui esperando por você. Tchau, até amanhã.